Boa tarde. Nós vamos jogar xadrez e dama. Nossa, é verdade, não é só. Dama xadrez. E a gente não combina a roupa, mas dá sempre orna. Orna. Né, O que é Sol? ornar? Ornar é combinar. É combinar, mas é o jeito que a gente fala aqui no interior. Ornar. Ornou muito bem. Ornou. Ornou é combinou. É combinou. Exatamente. Aliás, por falar em combinar, delícia estar pertinho de você, combinar é sempre esse nosso bate-papo de início de tarde. Mas antes eu quero, desejo de coração, mandar um beijo para um querido que Deus colocou na minha vida. A gente pode espelhar, por favor, Igor? Ah, Luciano, coisinha linda. Meu irmão de sangue não está mais ao meu lado, que se chamava Fábio. Deus já levou faz um bom tempo. Mas aí veio o meu irmão de alma, que é o Lu, meu querido amigo, irmão, stylet, enfim, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe muito sua vida e seus passos. Né, parabéns, viu, Lu? A gente ama muito você, uma pessoa do bem, uma energia muito boa. Sempre é bom estar perto de você, viu, querido? Um beijo pra você, amigo. Beijo no coração. E por falar em coração, Luquinha, bora alimentar um pouquinho a nossa alma e nosso coração nessa véspera de feriado, né? Para todo sacrifício, Deus tem sempre uma recompensa, não se preocupe não. E para todo esforço, nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Ele vê o que você está acertando, ele tem a vitória sua aqui, ó, nas mãos. Então se apega nele e confie. Essa mensagem de hoje é escrita pelo Luquinha. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol PM salva bebê engasgado com leite e Papa Francisco foi presenteado com um capacete e um busto de bronze de Ayrton Senna. Converse com a gente e tire suas dúvidas, fique à vontade para participar do programa. E no Face tem um kit delicioso da Chocolândia para você passar a Páscoa muito bem. Então você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e já concorre, viu? Sexta-feira tem esse sorteio no Face e no Instagram tem um kit Ortovip para você cuidar bem da saúde da sua boca. Você vai curtir a postagem, também marcar 2 amigos e já vai concorrer. E atenção que você que vai casar em junho ou julho, tem um dia de noiva incrível no Paris Brasil. Corre no Face então, você vai curtir e compartilhar o post e participar também. Bora aprender bastante, porque hoje no programa é dia de beleza e saúde. Aí você fica nervoso, você fica estressado, você fica bravo com o mundo. E aí você vai no banheiro. E já era, né, gente? E nada acontece. É um ou desastre. Acontece demais. Ou acontece muito, ou não acontece nada. E você fica com a sua cabeça pior ainda, porque às vezes até mexe com a nossa cabeça isso. Mexe mesmo, vai inchando, o trem vai inchando, eu fico nervoso, né? Como é que o sistema nervoso pode afetar o funcionamento do seu intestino? Isso tem tudo a ver e ela está aqui para nos orientar. A querida gastroenterologista da Vale Infusões, doutora Fabiana Alves. Doutora Fabiana, Chique uma demais. querida que a gente já viu no quadro. Só conhecia por vídeo. Um amor de pessoa. Oi, boa tarde. Doutora, obrigado. Boa tarde, Lucas. Prazer te conhecer. Prazer é meu, muito querida. À vontade aqui. A doutora já deu dicas aqui sobre doença intestino irritável, doença de Crohn. Ela já falou, tá cheio de assunto pra gente bater um papo aqui. Aproveita a doutora Fabiana e tira todas as suas dúvidas. E lá fora eu estava conversando com ela, viu, Luquinha, no camarim, e eu falei assim, ô doutora, o termo enfesado tem tudo a ver com o intestino mesmo? Então. Tem. É uma palavra assim, ao mesmo tempo, né, é engraçada, ela é um jeito, né, abrasileirado de a gente falar, a pessoa enfesado. Então, enfesado dá aquela conotação de bravo, né, que tá morrendo de raiva, né, de ódio. Porém, se o nosso intestino não está funcionando adequadamente, a gente não consegue fazer a gente chama assim, a eliminação, é uma coisa natural. Não faz cocô. Não, fazer cocô é algo natural, assim como fazer xixi, assim como respirar, fazer xixi, fazer cocô é uma coisa natural, tem que acontecer, precisa acontecer. E quando acontece do cocô ficar impactado, não conseguir ser expelido, né, o paciente não conseguir ir no vaso e fazer cocô, literalmente ele fica como se fosse uma rolha. E daí, imagina aquela sensação da sua barriga estufando, crescendo, o intestino se contraindo, cólica, né? O paciente fala assim, que parece que tem uma luta de boxe. Fica batendo na portinha, a portinha no ar. E a sensação da pessoa sentar no vaso sanitário e ela não conseguir evacuar, porque todos nós sentimos um alívio com a eliminação do cocô. Então, imagina, se você não consegue, né,
fazer o cocô, daí você perde a vontade de fazer as coisas. Do dia a dia. Atrapalha o seu dia a dia. Eu amo, só. Fazer cocô? Eu amo. Quando eu vou 2 vezes no banheiro, fui tão feliz. Pra mim é o melhor dia da vida. Nossa, eu agradeço a Deus no final da noite. O Luquinha faz uma oração. Senhor, obrigada pelo meu dia. Senhor, obrigada pelo cocô que eu fiz hoje. Eu sério. Mas tem que agradecer mesmo, eu sou super Lucas, feliz. tá certo. Nossa, adoro. Tem uma pergunta interessante aqui, só posso fazer? Claro, Não sei se Luquinha, claro. Fala um pouquinho sobre essa questão da ansiedade também e o medo também, né? Porque a querida fala assim, toda vez que fico ansiosa, eu tenho diarreia. É muito constrangedor. Isso pode causar algum mal à saúde? Então é assim, quando a gente fica nervoso, o hormônio do estresse, tá? Todo mundo passa nervoso, normal. A gente vai andar ali na rua, vamos dirigir um carro, vai passar nervoso. Então, o que acontece? Quando a gente fica nervoso, esse hormônio do estresse, ele vai lá no nervinho do intestino, sabe quando a gente coloca a chave na porta, a chave na fechadura? Sim. Ele vai lá no nervinho do intestino, dá uma informaçãozinha para o intestino que o intestino precisa contrair. Entendi. Muitas vezes. E muitas vezes acelera tanto o trânsito que não dá tempo de formar o cocô. Fica líquido. Por isso que a pessoa tem diarreia. E cólica também, né? O intestino contraindo gera muita cólica. O Claudemir, ele não está perguntando... Põe na tela pra gente, por favor, Igor. Obrigado, viu, Claudemir? Leite Maciel. Ele diz assim, quando come farinha, prejudica o intestino dele. Ele é Claudemir de Aparecida, da cidade de Aparecida. Eu acho que o Claudemir quis dizer a farinha... farinha branca? Vamos falar sobre farinha de trigo, não somente a farinha branca, né? O trigo, ele é um alimento para o nosso intestino de uma digestão bem complicada, bem difícil, tá? Por exemplo, se a gente come um legume, vamos lá, a gente come uma abobrinha, a gente come uma alface, facilmente é digerido. Mas quando a gente come trigo, né? A farinha de trigo, o que é a composição comum no nosso dia a dia? É o pão, é o macarrão, né? Os biscoitos, né? Bolachas, que muitas vezes está na nossa composição. Pastel também tem farinha de trigo. Igor. Pastel, entendeu? Pastel, Igor. Você é muito cara de pau, né? Ele está falando para você, projetando no Igor o negócio que ela faz, doutora. Mas é tipo assim, mas eu também sou fã de pastel, mas não dá para ficar comendo sempre. Não dá para ficar comendo então sempre. Isso pode provocar? Sim, pode provocar uma alteração intestinal. É até um tema legal, porque hoje em dia se fala muito, né, da intolerância. A proteína do trigo chama glúten. Entendi. E o glúten tem várias ações. Entendi. Né, que pode causar vários problemas. E é uma coisa assim que dá para falar bastante a respeito. Ok. Luquinha, tem uma querida do Canadá, Renata Célia, daqui a pouquinho a gente vai até o Canadá, de Ottawa. Ela diz o seguinte, eu faço tratamento para ansiedade e senti que o meu intestino piorou muito com a medicação. Ela quer saber se tem alguma relação, viu, Luquinha? Só a gente está tão bem acompanhado hoje, sabia? Quem que tem? Canadá, olha só, além da nossa amiga do Canadá, olha só a galera da Vale Fusões. Obrigado vocês pelo carinho também, pela companhia aqui com a gente ao vivo. E eu quero agradecer especialmente o Alex, que deu injeção na minha mãe hoje. Ela foi lá no Vale hoje. Foi? Adorou Vale Fusões. Super recomenda para as amigas. E ela falou assim, manda um beijo pro Alex. A reunião agora vai ser lá. Que ele foi incrível, viu? Obrigado pelo carinho de vocês com a minha mãe. E aliás, com todos os pacientes que frequentam lá. A gente já volta, conversa mais, tira dúvidas. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. A abertura da CPI da Lava Toga no Senado vai ser decidida em plenário. Vamos saber os detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai submeter o plenário da Casa à decisão de instaurar ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a CPI conhecida como Lava Toga. Porém, ainda não foi definida uma data para o assunto ir em votação na Casa. Vamos conferir. A gente tem o som aí, Pedrão, dessa sessão? Não, a gente está só com as imagens. Tivesse sido apresentado o recurso contra a decisão da CCJ, de forma que a matéria será oportunamente pautada para a deliberação do plenário. Oportunamente, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é agora.
Oportunamente é agora, porque a população quer respostas para tudo isso que está acontecendo no nosso país. A gente tem visto manifestações em redes sociais, então o Senado foi eleito pelo povo. O povo paga o salário de vocês e o povo quer que seja agora. É simples assim. Bom, e Marcelo Odebrecht confirma a sua ida à Câmara dos Deputados e deve dar detalhes sobre o ministro do STF, Dias Toffoli. A data ainda não foi marcada, mas provavelmente deve ser ainda no mês que vem, no mês de maio. Virando um pouquinho a página aí, a Justiça concedeu liberdade condicional ao ex-deputado Luiz Argolo, preso há 4 anos. Ô Pedro, ele estava preso por qual acusação? Olha só, Luiz Argolo foi condenado pela Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Fábio Panunzio tem mais informações. Argolo recebeu quase R$1,5 milhão de propina em um esquema de desvio de recursos em obras da Petrobras. A pena imposta pelo então juiz Sérgio Moro foi de 12 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Eleito pelo Partido Solidariedade da Bahia, Argolo estava cumprindo pena em Salvador e foi solto depois de parcelar a multa imposta pela Justiça de R$2 milhões em 105 vezes. E o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, virou réu pela 3ª vez na Justiça Eleitoral em menos de 20 dias. Está ganhando do Cabral, hein, Luquinha? Na nova ação, Pimentel é acusado de comandar um esquema de Caixa 2 para financiar sua candidatura a governador em 2014. Ainda segundo a ação, além de omitir uma declaração, o ex-governador de Minas Gerais teria usado de falsidade ideológica em sua prestação de contas. Tinha que ter assim, um detector de mentirosos para a próxima eleição, para a gente saber em quem que a gente vai votar, né, Luquinha? Porque só queria ficar apitando até estourar, só. Que tá difícil, né? Tá difícil. Bom, quase 1,5 milhão de carros devem deixar a capital paulista a partir de hoje, rumo às cidades do interior e também do litoral do estado. E atenção você que vai pegar a estrada com a documentação, você pagou IPVA certinho, licenciamento também? Porque radares pegam de jeito quem está em débito e a gente tem até imagens mostrando isso. Aí só 2, na hora que encheu, só 2 aqui que passaram batida de da sorte. Ford K. Qual é? Ford K. Ele não, tem vaga aí para um Ford K? Tem vaga aí para um Ford K? Tem, senhor. 6251 Ford K vermelho, chegando aí. Tá bom, aí, vem aqui. Simples assim. Então, atenção, por favor, tá? Pega ônibus, vai de Uber, pega táxi, escolhe outro jeito aí, isso não dá certo. Vai voltar não. a pé para cá. Conversar com o Pedro agora, só sobre a operação Rodovia Mais Segura e também fiscalização redobrada que está rolando nas estradas, né, Pedro? Isso mesmo, Lucas. É a 9ª edição da Rodovia Mais Segura. Mais de 18 mil policiais militares estão em todas as rodovias do estado de São Paulo, sejam federais ou estaduais. Os motoristas que forem parados por esses agentes serão submetidos a teste de bafômetro, vão também verificar a documentação e as condições dos veículos. Lucas, falando sobre as estradas, a Tamoios tem o Pareciga liberado, ou seja, não tem mais aquele problema ali, e também as obras estão suspensas devido ao feriado. Na Dutra, o trânsito é livre nos 2 sentidos, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Obrigado, viu? Hoje pela manhã teve maré baixa no litoral, então 3 horas de espera, porque são apenas 3 balsas operando para quem está em São Sebastião, indo para Ilhabela. Muita paciência. Agora, será que essa paciência toda e sacrifício vai valer a pena? Como que será que fica o tempo para este feriadão de Páscoa? E eu já dou boas notícias de sol. Dificilmente chove, viu? Em Santo Antônio do Pinhal, máxima agora à tarde é de 25 graus, sem previsão de chuva por lá. O mesmo em Jacareí, máxima de 28, Taubaté 27 e Arapeí, máxima de 30 graus. Litoral, então, como eu comentei, hoje à tarde não deve chover, tarde quente, máxima de 31, tanto em Ilhabela quanto em Caraguatatuba. E em São José dos Campos, hoje a previsão é de tempo estável, máxima de 28. A chuva deve vir para segunda-feira à tarde, máxima de 29 graus. Sol, de emocionar, mas também de dar um taquicardia no coração, viu? Ai, Jesus. PM salvar um recém-nascido engasgado com leite. A gente já explica essa história para você. É rapidinho, a gente já volta com mais detalhes, então não sai daí não.